começando mais um episódio Construir Business e hoje o tema é empreender como corretor de imóveis. Eu fiz questão de trazer uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que ela tem um nome forte no mercado imobiliário, uma pessoa cobiçada pelos grandes players. Ele faz jus a esse nome do programa, do episódio, que é empreender como corretor de imóveis. Ele tem 1 bilhão em vendas. Está aqui hoje o nosso amigo querido Marco Aurélio. Bem-vindo ao nosso programa Construir Business. Valeu, meu amigo. Gratidão enorme por estar nesse programa importante e que é bacana, né? Que é uma forma da gente desenvolver pessoas, entender o processo, saber que nós somos uma empresa dentro de um ecossistema, né? Então, se a gente tem esse entendimento, fica bem mais fácil, mais leve, mais palatável também, né? Bacana. Eu estava fazendo as contas ali, 1 bilhão de vendas, eu fiz o que ele ganhou. Falei, cara, esse cara é louco andar sem segurança aí na rua. Esse é o perigo. Se a gente colocar esse 1 bilhão no total dos 5%, assusta. Mas aí é 1 bilhão como corretor, como gestor, como business de financiamento bancário e tudo, né? É o VGV todo macro, né? O VGV global dos meus negócios nesses 16 anos de mercado. Mas é uma puta comissão, graças a Deus. Bacana. Marco Aurélio, construir business, ela tem como tema central imóvel e todo o seu ecossistema. Então, envolve corretor, que é para mim, sem querer defender a classe, que é a minha origem, que me proporcionou surfar em outras áreas dentro desse tema central imóvel. Sem puxar a sardinha, o corretor ele tem uma parcela muito forte nessa engrenagem, nesse ecossistema aí. O corretor, não adianta fazer um projeto belíssimo, trazer estúdio de design da Itália, se não acontecer a venda, né? Então, dentro desse Construir Business, a gente vai abordar tudo que envolve, desde topógrafo, desde arquiteto, engenheiro, e também queremos aprofundar na área do corretor de imóveis. Você tem uma correspondência? Eu tenho um correspondente bancário Caixa, né? Uma Caixa? franquia da Caixa. E constrói também? Sim, construo. E como é que é essa rotina sua? Explica aí um pouco pra gente. Cara, começou lá atrás como corretor de imóveis, eu brinco muito, tava até falando para os amigos meus, né? Hoje eu estou diretor de equipes na Urbis Connect, mas eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu sou corretor de imóveis. E começou lá atrás. Começou com a cara e com a coragem, numa época que eu era corretor de lançamentos, onde não existia lançamentos, a gente vendia remanescentes. E deu certo, fui campeão de vendas no meu primeiro ano na imobiliária. Fui vice-campeão de vendas no meu primeiro ano na imobiliária. Depois eu comecei a fazer vendas do mercado de terceiros, né, que seria o mercado secundário. E, por ironia do destino, ou uma bênção de Deus, eu prefiro acreditar nessa segunda hipótese, eu precisei fazer um financiamento bancário. E aí eu encontrei com um cara que me deu muitas orientações, cara de mente aberta, ele não me entendia como um concorrente, ele entendia que o sol nasce para todo mundo e a sombra é um pouquinho mais cara, né? Sim. E ele falou assim, cara, pô, fiz o seu financiamento aqui e tal, do seu cliente, o que você acha? Eu falei, beleza, né? Eu fui entender o processo, sentei com uma gerente lá na Caixa, lá da Caixa do Centro Administrativo, que era a Jussane, uma mulher fantástica, de uma energia espiritual violenta, ajudou a gente muito no começo. E foi tão importante, cara, que assim, o tanto que o poder do mercado imobiliário ele é diferenciado. Eu criei a Infinity Crédito, mas hoje quem toca ela é minha esposa e os meus filhos. Então, assim, foi um exercício de libertação financeira para mim e para os meus. Minha esposa hoje, ela tem um relacionamento com 7 agências em Goiânia, tem vários gerentes que procuram a gente para estar fazendo financiamento. A gente não tem mais a necessidade do porta a porta, a gente não tem a necessidade de uma porta aberta. Vem o processo para a gente, justamente por essa expertise que a gente criou aí nesses 12 anos de financiamento bancário. Bacana, bacana. Realmente, essa questão de trabalhar
com o dinheiro, construir com dinheiro. Você é construtor também. Sim. Você está usando financiamento. Financiamento, aquisição e construção. Olha aí que bacana. Então, fica aí uma dica super relevante para você que fala, não construo porque eu não tenho dinheiro, eu não construo. Você não constrói porque você tem medo, ou te falta conhecimento. Agora você está tendo conhecimento, né? E tem que ter coragem, cara. Você lembra a sua primeira aquisição, o primeiro imóvel que você comprou depois que você era corretor? Cara, foi um Montella que eu tive o prazer e a honra de você me indicar o Enzo. Eu comprei e naquela época a gente fazia aquela livre de cessão de direitos e dava um frio na barriga. Abraço, Enzo. Enzo, eu quero você aqui, hein? Grande play. E aí? E aí, cara? Não, eu quero... Isso é importante, porque nos livros de vendas que eu li, ou nos cursos que eu fiz, quando você sai de vendedor para comprador, cara, dá uma insegurança. Você sentiu insegurança, bicho? Cara, assim, na verdade é o seguinte, o corretor, principalmente eu acredito que no tempo que a gente está de mercado, a gente tem essa sensação. A gente faz melhor para as pessoas do que a gente faz pra gente. A gente aparece com N situações poderosas de insights financeiros, mas quando é para voltar pra gente, a gente se coloca num gatilho, num paradigma. Será que vai? Será que dá? Aí quando você começa a criar essa sintonia, fala, poxa, se eu já fiz tantas pessoas ganharem dinheiro, por que eu não também ganhar junto com eles? E é onde que destrava um pouco desse medo. Porque... Mas você sentiu? Demais. Cara, eu lembro quando eu comprei, eu fiz vários negócios, Marco Aurélio, mas dentro da minha situação da época, né? Uhum. As minhas condições da época. Eu lembro que os primeiros foram nas periferias, assim, aqueles lotinhos, que foram excelentes negócios, excelentes lucros. Mas quando eu fiz um mais arrojado, comprei um Alphaville, eu falei, cara do céu, fui no banheiro. Começou a suar frio. Agora que eu fiz o check-in, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu pago esse trem? Falei, meu Deus do céu. Agora eu lembrei do diretor falando, né? A insegurança que dá, natural, né? Natural. Mas é o que você falou. A gente arquiteta tão bem para os nossos clientes, para os nossos, né? Mas quando a gente vai fazer pra gente, às vezes a gente se coloca em dúvida. Mas eu começo a entender isso aí como uma defesa. Todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Quando a gente está fazendo a venda, a gente só quer enxergar o lado do bem. Por quê? Porque é onde vem o ganho da gente. Mas quando você inverte o papel, e hoje para mim é o que eu tento passar para os meus corretores, para a gente estar do lado da outra pessoa, desse atendimento mais humanizado, a gente só entende ele quando a gente compra a primeira vez. Então, poxa, se eu tenho cuidado com esse cara, eu vou ter cuidado comigo. Mas se eu tenho assertividade com ele, eu também vou ter assertividade no meu. Só que a gente tem sempre aquela... se, talvez, não, cara, se joga, vai pra cima. Eu acho que esse nome, construir business, ele ele tem uma força tão grande, porque ele mostra uma realidade. Você... dentro do seu ecossistema pode criar vários ecossistemas. Sem dúvida. É o que aconteceu comigo como corretor, construtor, dono de correspondente. Eu lembro do nascimento da Infinity. Eu fiquei em segundo colocado lá no torneio de tênis. Dor! Segundo colocado. Diretor, é impressão minha ou tá cortando o som? Tá, não? Você escutou cortando? Não. Então deve ser só meu fone de ouvido. E daquele torneio de coisa era um investimento que eu tava fazendo para levar cliente. Pra ganhar lead. Pra ganhar lead que não rendeu nenhum. E eu também fui vice-campeão na minha categoria. Cara, cheio de vascocô aqui. Esse que é o dolorido, porque eu patrocinei e fui vice-campeão. Nossa, eu lembro que o meu amigo que ganhou falou, vamos lá jantar. Eu falei, não quero jantar, não. Lá que teve um voucher da Foi. Mas, cara, então, assim... O Construir Business realmente é um podcast voltado para todo o ecossistema, tudo aquilo que... Para a pessoa, amanhã vai ter um arquiteto aqui, cara. Fenomenal. Sucesso. A mulher eu sigo muito o mercado internacional, ela tá muito antenada com, assim... O posicionamento dela. Nossa, muito na frente e vamos trazer também um cara, também um player da construção, um engenheiro, um cara também muito na frente do tempo.
Então é isso aí. Nós vamos trazer pessoas que vivem o que pregam, que, que estão fazendo acontecer. E, cara, não acredita? Checa. Porque é fácil checar, né? É fácil checar quem está no Goiânia ou na internet, é fácil checar os dados aqui. Pra quê? Pra que isso, Marco Aurélio? Pra que isso? Pra que a gente está fazendo isso aqui, cara? Pra incentivar, pra mostrar, pra evitar os erros que nós cometemos, né? Eu estou trazendo pessoas aqui para aprender, para evitar os erros possíveis, para evitar esses erros possíveis. E a gente não tinha uma pessoa que fazia isso. Nós não tínhamos um programa assim, cara. Nós não tínhamos um programa era na tora, assim. Era na tora. Era aquela tentativa, erro, acerto o tempo inteiro, né? Marco Aurélio, a gente estava falando aí sobre esse tema empreendedor e tal. Eu lembro a primeira bolada que eu peguei, a primeira grana que eu peguei, cara, tive dúvida, Marco Aurélio, como eu atendo alto padrão, se eu comprar um Honda Civic última geração lá, é condução para os meus clientes. E eu não ia passar de Honda Civic, que foi o carro que eu tive. O melhor carro que eu tive foi um Honda Civic top da época. Que não deixava de ser. Eu andava de Ferrari, andei com os meus clientes de Ferrari, de esses Land Rover aí. Consumo para eles é uma coisa trivial, né? X8, né? Então, assim, para que eu vou ter um carro se eu não vou conseguir pôr o meu cliente, na maioria das vezes, dentro do meu carro, né? Então, foi tranquilo. Então, assim, o que eu fiz? Eu investi em imóveis. Deixei meus colegas trocando tudo de carro bom, teve carro, ninguém comprou carro importado e tal. Beleza, eu acho que cada um na sua. Cada um na sua, cara. Mas assim, eu procurei investir na moeda que eu acreditava, que eram os imóveis que eu estava vendendo. Então eu procurei investir. Eu acho que foi muito feliz. Eu acho que foi assim, foi a grande jogada olhando para trás. Eu acho que é o que você tem que pensar hoje, cara. Às vezes, pô, vou pegar o celular mais top, vou pegar isso. Cara, tudo tem um tempo, né, Marco Aurélio? Vamos pensar em pôr o dinheiro para multiplicar. Essa é a ideia. Você falou um negócio que é bacana. Eu, por exemplo, quando você chega numa situação da sua vida que você entende que você vive num país de risco, sempre. Você já levanta arriscando. E aí você entende que você tem que fazer algo diferente fora da caixinha, o ego vai ficando à parte. Pra você ter uma ideia, eu ando de carro de aluguel, eu ando de um Joy. E eu tenho condição de ter um carro bacana. Mas hoje, pra mim, eu moro numa casa de condomínio. Quanto você paga o Joy? 1997. Livre de quilômetro. Esses dias atrás eu tive um problema na bateria. Liguei pro cara, o cara vai lá, troca. Não tenho dor de cabeça nenhuma com coisa. E assim, eu não tenho demérito nenhum, porque hoje eu não carrego mais o cliente dentro do meu carro. Então, assim, eu chego dentro do meu carro e o cara vai sentar lá comigo. Ele não vai querer que eu case com a filha dele, cara. Ele vai querer que eu resolva o problema dele. Exatamente. Existe a situação que a primeira vista é a que chama atenção e tal, o primeiro impacto. Mas na hora que o cara senta comigo, meu irmão, eu abro a boca. Dura 5 minutos. Rapidinho eu deleto, ele esquece. Se eu chegasse numa bicicleta cargueira, ele ia me atender do mesmo jeito. Só que eu fiz o que você fez também. Eu fui buscando em cima daquilo que eu ganhava. Eu não queria que os outros enxergassem, eu queria dar o sossego, o sustento para minha família. E chegar, aspas, não sei se é muito ou pouco, na referência de muita gente, porque no nosso país tem uma situação que é o seguinte: desconstruir aquilo que foi construído, sempre. Desculpa o linguajar, mas é uma tara que as pessoas têm de desconstruir as pessoas. E sendo que nós, empreendedores, o que a gente quer? A gente não entende que o cara que vai estar começando a fazer esse business vai ser um concorrente nosso. A gente entende que isso é uma forma de solidificar aquilo que a gente faz. O sol vai nascer para todo mundo, é a sombra que é um pouquinho mais cara. É um pouco mais de dor, um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de luta, mas isso aí é cada um com o seu cada qual. Então a gente não tem esse apego mundano do negócio. A gente quer dividir, é o que você está fazendo com muita sabedoria. Poxa, você poderia guardar todo esse conhecimento que você tem para si, que já faria uma diferença muito grande. Você como gestor de pessoas, que faz muito bem, coloca vendedores campeões no mercado, eu tenho acompanhado você nas mídias sociais, eu vejo isso acontecer. Quero fazer uma pausinha aqui antes de completar isso aqui.
Esse podcast, ele tem o patrocínio da Distribuidora Central, dos nossos amigos Ademar e Lucas. Um abraço para vocês aí, sucesso, campeões de vendas, referência no mercado nacional aí, prestigiado aí é o nosso programa com a força que vocês estão dando aí. Então, produto como Petis, Mentos, são referências hoje. Marco Aurélio, eles estão 2 passos na frente aí dos concorrentes, segundo as fábricas. Expertise, né? Expertise. 6 milhões em vendas. Que isso. 5 mil clientes atendidos e positivados. Com 34 vendedores. Mais sucesso aí para vocês, pessoal. Case, hein? É um case. Então, Marco Aurélio, falando sobre gestão de pessoas, criar essas pessoas, esses corretores aí, quando você ajuda, lógico que no seu caso, aliás, você ganha com o corretor ganhando. Sim. Certo. Mas na sua carreira, como na minha carreira, eu já ajudei sem ganhar. Já ajudei sem ganhar. Sim. Já fiz venda com um colega sem Achar, né? sem ajudei ali. Tava ali, dava força, tal. Aí aconteceu o negócio, falei, nada, meu amigo, isso aí é seu. Mas sabe o que isso acontece, cara? Isso está no livro, livro de regra de prosperidade. Quando você faz essa generosidade, O universo conspira. volta, cara. Volta. O que Universo conspira. você colhe aí, que você fez uma empresa Infinity, os negócios que estão acontecendo, enfim. A grande malandragem da vida é isso, né? Você ser honesto, ser sério, plantar boas sementes, porque não tem como, irmão. O negócio volta mesmo. Então, a ideia também aqui é essa. É dar força para o nosso mercado, um canal que está começando pequeno, mas com ambições, trazendo pessoas referências no mercado local, pessoas que estão fazendo acontecer e compartilhar. Porque uma vez você com informações, você pode tomar melhores decisões. Né, Sim. Você sentiu isso? Sobre a generosidade, você sentiu? Cara, eu vou falar uma coisa pra você que às vezes as pessoas entendam da forma que mais forem convenientes o entendimento. Quando antes de entrar no mercado imobiliário, eu tinha uma fábrica de calçados femininos. Cheguei a ter 50 funcionários. Quebrei. Mas quebrei assim de pegar ônibus e oficial de justiça, sabe? Eu tô fudido. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, cara, me concedeu a humildade. E aí, por que eu falo questão de humildade, cara? Eu acho que, assim, para muita gente, a humildade é um retrocesso. Mas quando você entende, e isso é uma coisa que queima dentro do meu coração, quando você tem a humildade intelectual de se renovar todo o dia, de construir algo mais poderoso do que o dinheiro, quando você começa a entender que o dinheiro é só uma consequência, você para de correr atrás do dinheiro e ele começa a correr atrás de você. Bacana, bonito, bicho. Bom, só faz a pausa. Bacana, Marco Aurélio. Confesso pra você. Na grande maioria, não no começo não, né? No começo a gente tava matando cachorro à grita ali, meu Deus do céu, se eu não vendesse no primeiro mês, bicho, ou no primeiro mês, se eu não tivesse vendido, cara, eu não era corretor. Cara, eu comprei uma gravata de zíper e eu tinha um ternozinho da Pazan e 2 camisas brancas. Eu tinha que lavar, minha esposa lavava um dia, eu ia trabalhar com a outra, depois secava e por aí vai. Mas a grande maioria dos negócios que se realizaram através da do meu trabalho, não pensava na grana, bicho. E independente. Você já tinha um desapego, né? Total. Não pensava. Eu gosto tanto do processo da venda que quase ele não se repete no meu segmento, ele quase não se repete, que era tão desafiador aquilo ali para mim, e era tão gostoso. Pegava umas carninhas de pescoço também ali, né? Mas é natural, né? Natural, mas eu pensava, cara, se um dia eu morasse num país comunista, eu iria ser corretor. Não ia ter negócio, né? Mas se eu tivesse... Porque o desafio ele te fazia bem, né? Não, eu gosto demais da profissão. Nós temos algumas questões aí sérias, né?
eu acho que o mercado se prostituiu Demais. pouco, né? Eu falei aqui no outro podcast, quero ver sua opinião. Fui lá em São Paulo na época com o Zé Humberto, lá da URBS, fazer a prova. E eu estudei male, assim. Já era a quarta vez, porque antigamente, Marco Aurélio, tinha uma escola estadual que dava, você matriculava lá e você empurrava o Cresce com a barriga, sabe? Tipo, você não, pra não pagar a Ia postergando. Ia postergando. E aí o negócio acabou lá e eu precisei, eu entrei na FGR, eu tinha que ter o Cresce mesmo e tal. E aí eu falei, agora eu tenho que ir lá. Fui lá em São Paulo tirar com o Zé Humberto. Eu falei, você estudou, Zé? Você me dá cola? Aí o presidente do sindicato foi o Geraldinho. Falou, não, tranquilo, vai tranquilo, não precisa estudar não, tranquilo. Aí chega Você lá... foi na vibe Fui dele. na vibe, chego lá em São Paulo, eu falei, tranquilo mesmo, se você estudou é tranquilo. Eu não vou voltar em São Paulo, né? Aí cheguei lá em São Paulo, cara, eu não lembro o setor, era até um setorzinho bacaninha. Aí eu vi uma casa, né? Na época não existia internet forte ainda, né? Não tinha nenhum portal. Eu vi uma casa lá com 5 placas de imobiliárias diferentes. Falei, ué, Tem esquisito aí. que esquisito isso aí. Aí hoje, eu falei, tomara que isso não chega lá em Goiânia, né? Pô, chegou com força, né, cara? Chegou com força. Não, e chegou ainda com a rede social potencializou, né, cara? Porque hoje você vê Absolutamente. os sites de pesquisa, você vê a mesma casa na mão de 20 pessoas diferentes. Gente, eu quero fazer eu quero contar uma estratégia vencedora de sucesso. Uma estratégia vencedora. Que eu faço sem abrir mão. Marco Aurélio é meu amigo. Eu tenho muitos amigos no mercado. Muitos não. Tenho alguns amigos no mercado imobiliário. Não são muitos, não. Eu não deixo ninguém anunciar um imóvel meu. Não tem ninguém. Ou só se eu não estiver trabalhando. Aí eu escolho um. Já pensei até uma vez, mas o que eu quero dizer com isso, cara? Escassez. Zero exclusividade. Escassez, gente. Ó, pro proprietário, ter 1 milhão de corretor ligando, e corretor, na grande maioria, né? Você sabe o que eu ouvia, Marco Aurélio? Ó, eu te indiquei, se não é aquele. Te indiquei pro fulano e falei, se não é aquele corretor enjoado, não. Que fica ligando e tal. Eu ligo no necessário, né? Faço. Você vai no óbvio, né? Aquilo que né? dá o negócio e pronto. Mas você quer, cara, você quer vender um imóvel? Escolha um corretor apto. E entrega o imóvel com exclusividade para ele. Cobre resultado. Cobre um planejamento de trabalho daquele imóvel, que ele vai fazer um planejamento, né? Eu acho que você filtra o cara tá mesmo na própria conversa, né, cara? Se o cara tem um conhecimento de achar soluções para a venda do imóvel dele, quais os modais que ele aplica, você tá entendendo? Aonde que tá escrito que quantidade é assertividade? Eu sempre falo pros meus clientes... Pelo contrário, né? Eu falo para os meus clientes, cara, você quer trabalhar com assertividade? Trabalhe com exclusividade, coloca na mão de quem conhece. Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma cirurgia na mão de um cara que não dá conta de fazer aquilo ali. É sua vida. Sim. O seu imóvel é seu patrimônio, é a sua vida. Então, assim, são pesos e medidas que às vezes a pessoa não coloca naquilo que é importante, que é o patrimônio dele. E o cara não dá o valor necessário, queima o produto, às vezes o cara vai lá mostrar para vender outra coisa. Ele não tem... Tem de tudo. Mas eu analiso isso aí. O nosso mercado é muito novo. E aquela sensação que você tinha antes da exclusividade, ela vai voltar. Eu espero. Por quê? O que acontece? Houve o boom. E esse boom, cara, apareceu muito tirador de pedido. É aquele cara que não tinha nenhum preparo, mas o cliente estava tão ávido a fechar negócio que ele fechava com qualquer um. E com o mercado ficando mais seletivo, esses caras por si só já saem. Porque a venda, ele tá acostumado com a venda fácil. Ele não tá preparado para conversar com esse cliente do secundário e colocar para ele, cara, o seu imóvel, tirando as excentricidades voluptuárias que ele tem, que você fez de acabamento, se eu fizer uma avaliação fria, ele vale tanto por metro quadrado. Mas tem gente que coloca o amor, coloca aquilo. Ah, eu gastei 500 mil em armários, então ele tem que estar valendo 1,5 milhão a mais.
e você ter a frieza nos números, falar assim, ó, isso aqui é uma benfeitoria que vai te dar um plus em relação ao que não tem. Mas isso não gera tanto valor igual você está almejando. Mas quem vai te responder isso é o mercado. Você vai ter que colocar um valor que eu acho que é X, você coloca nesse aí, e vamos ver, 1 mês, 2 meses, se a gente, qual que é o volume de ligações e tudo. Então a pessoa começa a receber de uma forma diferente a mesma informação que o Win vai lá e promete. E a gente sabe que não tem almoço de graça, cara, não tem. Não tem. Essa questão de fazer avaliação, a vizinha de frente da minha casa falou assim, quero vender no Jardim América, quando eu morava lá no Jardim América. Quero vender minha casa, Olímpio. Qual que é o valor dela? Um exemplo de hoje. Eu coloquei valor real. Ó, o valor é R$400 mil. Mas a gente pode pedir um pouco mais, mas o valor de venda mesmo é 400 mil. Aí ela foi na imobiliária lá no Jardim América, o cara safo, né? Eu já olho uma placa lá, da imobiliária X. Ué, mas a senhora, minha vizinha de frente, amiga. Não, ele vai vender por 550 mil. Não vai vender por 550 mil. Vai vender Ele só arrumou um imóvel para colocar no portfólio dele. Ficou com ela, falando tal, não sei o que, e segurando ali. Vendeu o imóvel 4 meses depois por 370 mil. Sendo que na tua mão poderia já ter vendido mais rápido pelos mesmos 400 que você tinha falado, 370. Acontece essas coisinhas, né? Ó, o que faltou na minha fala? Olha, é fácil saber o valor do seu imóvel. Vamos olhar aqui os que venderam por último, né? Agora, tem corretor que vai te falar aí que vale 550 mil. Não vale. Senhora é compradora, né? Faltou eu conversar melhor com minha vizinha. Eu me resguardei na amizade e faltou a minha comunicação, né? Faltou o meu jogo de cintura ali, né? Mas é isso aí, cara. Eu acredito que tomara que você esteja certo, que essa questão aí da prostituição ela volte, diminua, né? Acabe, que volte a ter essa questão aí da exclusividade que faz toda a diferença pro mercado. Total. E eu lembro que quando você trouxe a Infinity Crédito, você tinha uns 4 anos de mercado. De 3 para 4. 3 para 4. Tem sua recomendação hoje, depois de um tempinho aí, para o corretor vislumbrar um outro negócio dentro desse ecossistema que ele atua hoje? O que você sugere aí de tempo, de maturação? O cara que está começando, é de casa a casa, né, Marco Aurélio? Isso aí vai ser de casa a casa, de pessoa para pessoa, mas qual que é a sua sugestão aí? Qual que é a sua sugestão, não? Qual que é a sua recomendação? Cara, você falou uma coisa no começo que para mim foi um insight poderoso demais. Eu peco sempre pelo excesso, nunca pela omissão. Então, assim, desculpa o linguajar chulo, mas assim, é o cara não ser cagão. Essa é a verdade. Porque, assim, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. Então, aonde que eu falo é o seguinte, às vezes o cara quer montar um negócio hoje, mas amanhã tá andando de carrão, quer ir para Miami, quer ir para Europa, sabe? Ele acha que ele já tá o rei do business. É o que a gente vê muito no mercado, o cara ganhando ali, sei lá, 40, 50 mil de comissão, 60 mil de comissão, o cara deslumbra. E se o cara pensar numa construção de carreira, onde entra aquela situação que a gente conversa muito, a gente já trocou N ideias aí, da construção da autoridade profissional, e ele se jogar num propósito, seja ele qual for. Por exemplo, eu joguei no propósito do correspondente, mas se você perguntar, mas galera, você sabia se ia dar certo? Eu falei, cara, meu primeiro processo de financiamento, eu bati tanta cabeça, eu levei 2 meses, e hoje eu faço em 5 dias o mesmo processo. Mas foram 12 anos aí de puta sofrimento, aprendizado e tudo. O que a pessoa precisa ter primeiro? É a vontade. Sim. Um desejo insano pelo mais absoluto e restrito sucesso. Isso tem que estar latente na cabeça do cara. Foi quando você fez o seu cheque lá do Alphaville, você tinha certeza que ia dar certo?
Você falou, pô, me deu um suador. Só que você tinha culhão. A verdade é essa. Você não foi cagão. E a grande maioria das pessoas no Brasil... Lá no banheiro deu uma fraquejada. Não, e dá. Se você falar que... Nossa, Marco Aurélio, mas você tá falando de uma forma... Eu não vou de um altruísmo. Eu não vou desmentir, não. Eu não vou... Não, de um altruísmo. Não, cara, ser cagão, o que eu querendo dizer é o seguinte... Pô, com medo ou sem medo, se joga, vai pra cima, faz o negócio. O não você tem todo dia, cara. Se o cara desmistificar da cabeça dele essa tara de CLT, achar que tem que bater cartão. Porra, quantas vezes a gente trabalhou domingo até tarde? Porra, domingo agora eu tava tomando banho de piscina na minha casa no condomínio com a minha netinha. Mas isso há 15 anos atrás, eu tava mostrando paineiras no Negrão de Lima, cara. Sabe? E tenho muito orgulho de ter feito isso. Mas eu construí algo para chegar naquele momento. Sabe? E esqueci o imediatismo. Eu falei, Deus, eu tô querendo pavimentar um caminho, se ele vai dar certo ou não. Se der errado, é um aprendizado. Se deu certo, todo louvor, toda glória. Mas eu fazer. Porque Deus não vai perder o tempo dele comigo especificamente. Não, meu filho, vai lá, seja corajoso, vai dar tudo certo. Não, sabe? Do mesmo jeito que não existe o Deus castigador, não existe o Deus da galera do mimimi, da rede social. Você tá entendendo? É você com você, cara. E se você ligar a porra do foda-se e ir em cima... Hora, ação. Agir. Exatamente. Você faz o seu, que o que tiver de acontecer, cara, no mínimo você vai voltar para trás para fazer o que você já fazia. Mas então vai de caso a caso. Vai Sim, de caso a caso. Sim. E a recomendação é que, se a pessoa não tenha, que passa a ter esse espírito empreendedor, né, Marco Aurélio? Isso, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. O resto é conhecimento, é bagagem, é experiência, vivência, vontade. É chegar num cara que tem mais expertise, ter um ato de humildade e falar, cara, você fez assim, assim, assado e tal. É o que você tá fazendo, construir business. Bacana, você tá tendo um ato de humildade. Bacana, eu quero fazer uma propaganda aqui do Marco Aurélio, que hoje eu assisti, hoje a gente grava no mesmo estúdio. Eu assisti o podcast dele. O Crazy Cast. Que bacana, cara. Que show de bola, bicho. Falei, nossa, eu devia ter feito o meu antes, porque eu vi o dele, eu fiquei até paralisado. Muito bom. Marco Aurélio, quero fazer o encerramento aqui, agradecendo a sua presença. Quero também mandar um abraço pro nosso parceiro agora, que também tá entrando forte no digital, Jailson. Jailson Barbearia, fica ali no Marilisa, que faz o corte aqui da produção, o corte que cuida do nosso visual aqui. Jailson, um abração, tamo junto aí, hein? Essa semana eu passo aí na barbearia, cara, uma barbearia top, cara, ali no Marilisa. Estilo essas aqui, tipo pub. Estilo... É bacana, fica ali no Marilisa ali, mas assim, estilo Nova York, velho. Muito... Ambiente temático. O cara é bom, hein? Jailson é bom. Tá cuidando do visual da galera aqui da Mid Six aqui e abraçou o nosso Construir Business. Marco Aurélio, mas, cara, muito obrigado pela presença, pela participação. Foi um aprendizado aqui para mim. A gratidão é minha, de verdade, foi um aprendizado aqui para mim. Espero que o pessoal tenha aproveitado esse insight que é sensacional, que é o do empreendedor, né? Que pô, vai dar medo mesmo, cara. Vai dar medo, vai dar insegurança, é normal. Tem dia que você amanhece menos corajoso, tem dia que você amanhece mais corajoso, cara. E você tem que fazer isso mesmo que o Marco Aurélio fez aí com muita... Cara, pegando um adendo que você tá falando aí, é uma coisa que eu não sei quem eu peguei isso. Eu não crio nada, eu absorvo as coisas boas e trago pra minha vida. O problema não é você ter medo. A ausência de medo é loucura. Aí esse é doido. Mas a administração do medo é um passo que você está dando de inteligência emocional. Então, o bom empreendedor ou o mau empreendedor é circunstância. Mas se você administrar esse medo e ir se jogando aí, cara, é muito difícil dar errado. Eu acho que, Marco Aurélio, o que é importante a pessoa saber, aliás, essa vontade, né, Marco Aurélio? Porque aí ela procura um meio, né? Você tava lá, pô, eu ganho tanto aqui como corretor e tal, e se eu agregar aqui, se eu colocar isso, né? No meu caso, eu comecei a construir.
para vender. Uma coisa bacana também que a gente fez também, né, Marco Aurélio? Que está dentro da nossa atmosfera aí é investir, né? Você Sim. fez os seus investimentos, Sim. eu fiz os meus É investimentos. só que você teve mais culhão que eu, né, cara? Você foi construir no alto padrão. É. Isso eu ainda não tô com essa E coragem. eu não tinha cara. dinheiro, não, mas Eu não tô com parece essa coragem, não, meu irmão. Tô não. Mas Mas eu chego lá um chega dia. lá, É. chega lá. Cara, brigadão. Ó, vai ter logo aí no nosso canal aqui, nós vamos fazer uma menção aí do podcast dele. Vale a pena assistir. É bem voltado para o mercado imobiliário. Super informações, assim, informações relevantes. Logo estará no ar aí também, né, Marco? Com certeza, com certeza. Um abração, cara. Sucesso mais ainda. A nós, gratidão imensa de estar aqui. Espero voltar outras vezes. Vai ser um prazer e uma honra estar Com contigo. certeza. Valeu. Forte abraço, irmão. Com Deus.